Infelizmente, é cada absurdo que a gente tem que ver nessa política brasileira que, sabe, é assustador. As declarações do Lula na sua live semanal chegam a assustar. Eu sei, a gente tá fazendo a campanha aqui, fala Lula, para o brasileiro entender um pouco mais quem é Lula, mas está ficando cada vez mais perigosas as falas do Lula, porque ele sinceramente, parece não ter limites. Vamos falar sobre isso aqui no nosso editorial, tá bom? Se você puder dar o like, curtir, compartilhar, é importante pra gente. Vamos começar com essa matéria. Terra Brasil Notícias é a fonte. Lula quer criminalizar quem chama políticos e ministros do STF de ladrão. A gente já falou sobre o pacote da democracia aqui para vocês, mas olha só. Qual o direito do cidadão de achar que pode xingar e ofender, chamar alguém de ladrão sem nenhuma prova? Perguntou Lula. Toda vez que você entrar no lugar e alguém te provocar, esse alguém é um 71, estelionatário. Quando o cara ofende, é porque é um 71. São falas do Lula durante a live dele. Um cidadão que faz isso não é um ser humano, que você pode ter respeito por ele, disse o petista ao comentar o incidente envolvendo o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, no Aeroporto Internacional de Roma, na Itália. De acordo com o petista, o suspeito de ter se envolvido numa confusão com Moraes é um canalha. Xingou ele. Se vale a moda desse cidadão, os ministros não terão mais sossego no Brasil. Ou seja, o voto vai ter que ser secreto para que ninguém saiba aquilo que o ministro votou. Olha só o nível que o Lula vai levando o discurso. Para começo, ele fala que não se pode xingar alguém xingando alguém. Esse mesmo Lula é o que chama as pessoas de genocida, chama qualquer um que não vota como ele de fascista, neofascista, nazista. Ou seja, isso é um crime. Isso é crime, calúnia. Você dizer que alguém é um criminoso, porque ser fascista no Brasil hoje, nazista, é crime. E ele chama essas pessoas de nazistas. Ele chama um estado de São Paulo de nazista. Então, assim, o discurso é: somente nós podemos xingar e ofender qualquer opositor que nós quisermos. Mas, enfim, nós seremos intocáveis. O nível de pessoas achando isso normal, passando pano e até defendendo isso, chega a assustar. Pessoas que ouso até dizer que não são pessoas de má índole, não. São pessoas boas, mas que se deixaram seduzir pelo canto da sereia. Deixaram seduzir de que o Brasil agora é uma democracia plena, de que o Brasil agora retomou o amor. Não existe esse amor. Não tem nada disso. Você quer mais uma prova disso? Segunda matéria do dia. Essa matéria do ranking dos políticos, eu sempre cito a fonte, ranking dos políticos. Brasil já figura na lista em que a liberdade de expressão é restrita. A liberdade de expressão no Brasil está indo ladeira abaixo antes mesmo do PL da censura avançar no Congresso. Não podemos permitir que medidas que restringem ainda mais a liberdade de expressão avancem. Enfim, o que você precisa entender? Dentre a medição do ranking da liberdade mundial, o Brasil, que outrora era caracterizado como um país livre, hoje ele é caracterizado como um país não livre. E a tendência é piorar cada vez mais. Depois que esse governo assumiu, o medo do brasileiro em dizer aquilo que ele quer é ainda maior. E quando você tem medo de dizer uma coisa, numa democracia, um sinal vermelho tem que ser aceso. Essa semana, uma repórter foi presa ao denunciar um caso de uma empresa e uma juíza. Essa repórter foi presa com base nos argumentos utilizados pelo ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes. A imprensa simplesmente em silêncio. Não fosse um jornal local que noticiou o fato, ninguém mais noticiaria. Nenhum jornal de grande circulação se preocupa com isso. Arthur Lira tentou censurar
um jornal de esquerda, o ICL Notícias, por causa de denúncias feitas contra ele. Ou seja, é muito complicado. A Jovem Pan está sendo perseguida. E aí, agora, eles criaram a narrativa perfeita. Dizer que aquele que não apoia e que não está alinhado a eles é um nazifascista. Antes era só o fascismo. Agora é o nazifascismo novo do Brasil. O Mário Sabino, no jornal Metrópolis, comenta isso aqui. O nazifascismo do PT é o comunismo do Bolsonaro. Presta atenção nessa fala aqui e eu vou tecer algum comentário com vocês aqui. Não surpreende o pacote da democracia, que o ministro da Justiça Flávio Dino vai enviar para aprovação no Congresso sobre aplausos do PT. Não surpreende sua justificativa igualmente. Flávio Dino afirmou que endurece penas contra o Estado Democrático de Direito é uma luta maior. Abre aspas para a fala do Dino. Sustenta o projeto de leis, decisões judiciais ou investigações da Polícia Federal que sejam coerentes com essa atitude de combater o perigosíssimo nazifascismo do século XXI, que mata crianças em escolas, destrói o prédio do Supremo e se acha autorizado a agredir pessoas por questões políticas. Disse o ministro de Justiça, acrescentando o seguinte: quem minimizou os riscos antidemocráticos há 100 anos atrás na Alemanha ou na Itália alimentou um monstro. Busco não pecar por omissão. O que o ministro Flávio Dino tenta fazer aqui é criar um espectro, criar um fantasma para que nós possamos perseguir. E é uma prática atribuída, diga-se de passagem, a governos autoritários, inclusive estes que ele acusa. Ou seja, por exemplo, Lula, ao dizer que pessoas que apoiam o Bolsonaro são animais e merecem ser extirpadas, ele repete o discurso maldoso de Hitler. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Tirar a voz, perseguir as pessoas, criar mecanismos excepcionais de criminalização de pessoas por oposição política, isso é deturpar o Estado Democrático de Direito. É acabar com o Estado Democrático de Direito, mesmo sem, uma revolução socialista, comunista. Olha só, Portal R7 traz matéria, a fonte Portal R7. Em live, Lula defende fechamento de todos os clubes de tiro esportivo do país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu em live, nesta terça-feira, o fechamento de todos os clubes de tiro esportivo do país. O chefe do executivo ainda criticou empresários, donos dos estabelecimentos e disse que a flexibilização de acesso às armas feitas no governo de Jair Bolsonaro agradou o crime organizado. É falta de informação ou a falta aqui é moral mesmo? Porque não precisa ser muito inteligente para entender que o crime organizado não legaliza a arma no Exército e na Polícia Federal. É simples assim. O crime organizado é aquele que faz contrabando, que as armas chegam pela fronteira enquanto o Estado não consegue fiscalizar. E ninguém, depois que contrabandia a arma e traz para o Brasil, vai lá registrar. Tirar o direito de um cidadão, pagador de impostos, que luta para ter o seu salário, poder ir, se registrar, comprar uma arma, participar de um clube de tiro, fazendo um esporte, é no mínimo autoritarismo. Utilizar dados que não corroboram com a verdade não é justo. Então, assim, a gente vê com cada vez mais preocupação o estado que o país vai caminhando. E no caso deles, eles conseguem o tempo todo se blindar, se proteger, e essa escalada autoritária vem acontecendo. E, não é só os apoiadores de Bolsonaro
que vão estar no alvo depois. Outros também. Os isentões, os de esquerda. Olha o que aconteceu com o ICL Notícias, quando deu uma notícia que desagradou o Arthur Lira. O ICL é um canal aqui do YouTube, jornalístico, do Eduardo Moreira, de esquerda, muito contrário à direita, mas que está sendo perseguido por decisões judiciais para retirar matérias do ar. Amanhã é o canal que sai do ar e vai alcançar eles também. Se eles têm o âmbito verdadeiro de fazer denúncias reais, mais cedo ou mais tarde isso vai alcançar eles. E eu não acho justo que isso aconteça, nem com eles e nem com quem é da direita. Isso é ser independente. E é isso que a gente vê que não existe mais hoje no Brasil. A independência. Hoje, isso está ficando para o passado. Tá bom? Grande abraço, pessoal. Hoje eu precisei gravar um pouco mais rápido, mas o próximo editorial a gente volta ao ritmo normal, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.